Sejam todos bem-vindos ao Comendador Talkings, o podcast do mercado fitness, onde a gente vai trazer várias histórias de sucesso, empreendedores da área que mais cresce no mundo, que é a área fitness. E hoje a gente está com um convidado extremamente especial, é um dos stars, ele é empreendedor nato, é um cara polêmico, é um cara de opinião forte e ele é dono, gestor da Academia for Life. Estamos aqui com Guilherme Gigas. Valeu. Meu irmão, seja Valeu, bem-vindo ao Comendador Talkings. Primeiramente, prazerzão enorme, né? Estar aqui com você. Sempre bom estar do seu lado, a energia que você traz, que você carrega. E hoje aqui, né, fazendo essa... abrindo aí mais... dando mais dicas, abrindo a nossa história pra galera aí, que é uma área que realmente passa um aperto. Passa um aperto porque a gente precisa de ajuda, precisa de auxílio, e como todo brasileiro, né, a gente quer fazer tudo sozinho. Mas é assim, caminhando a gente chega lá. Coisa boa. E a gente vai trazer aqui alguns insights, algumas estratégias, algumas dificuldades também nesses anos. Quantos anos de academia já? 5 anos. 5 anos. 5 anos. É história, hein? Oh, se tem, viu? É história, hein? É 5 que parece 15. Parece 15. Então, muita atenção se você tem academia, se você tem algum estúdio, se você conhece alguém também que tenha, né, Gigas? Com certeza. Já encaminha aí esse podcast, que hoje é um dia de muito aprendizado aqui com o nosso irmão. Mas já começa aí apresentando quem que é Guilherme Gigas, quantos anos? Vamos lá, meu nome é Guilherme, né? Conhecido como Gigas, pela maioria da galera aí, apelido desde cedo. Hoje, 35 anos, 35 já, 34, mas já estamos indo pro 5, né? Agora em abril. Pai de 3 joias raras, né? Meus moleque, meus diamantes. Casado, graças a Deus. Minha esposa hoje me ajuda também bastante na minha academia. Graças a ela a gente fortifica cada vez mais, né, o nosso negócio. E como todo empresário sonhador, formado em educação física também, já deve ter aí os seus 8, 10 anos mais ou menos de formação, mas sempre dentro da área, tanto de vendas como da área de esporte. O que te levou pra ir formar lá quando você era molequinho, pititinho? Você já pensava em ser educador físico? O que te levou pra ir pra essa... escolher lá, não, eu quero fazer essa faculdade. Na verdade, sempre gostei de esporte, né? Mas nem sabia que existia um curso específico para essa determinada área. Eu tentei várias outras faculdades, logística, sistema de informação. Chegou a matricular? Matriculei, quase formei, né? Mesmo? Fiz logística 1 ano e meio. Depois eu fiz sistema de informação 1 ano também. Depois, não lembro o nome, mas fiz um outro curso de informática também. Depois fiz técnico de segurança no trabalho. Quando eu vi que eu não gostava de nenhuma dessas áreas, que não era a pegada, e eu trabalhava numa loja de vendedor, né, na Centauro, falei assim, cara, gosto de esporte, cara, o que eu tô caçando em outras áreas? Não dou conta, vou E fazer você já tinha educa. quantos anos? Eu entrei na faculdade, eu já tinha meus 23 para 24 anos. De Entrei um educação pouquinho física. tarde, de educação física. E aí eu vim caminhando, né, fazendo essas cursaiadas tudo. Mas notei que eu era mais do lado do esporte mesmo. Entrei na Educa, primeiro período nunca é um período gostoso. As matérias que você, né, fala, gente, não foi pra isso que eu vim aí. Cadê o futebol? Cadê o futebol? Cadê a musculação? E aí, cara, me identifiquei demais com a área, né? Mas jamais sabia até onde ir o educador físico. Até porque é um curso que a galera olha, né? Tipo, cara, educador físico é o quê? É uma pessoa que não tem outra opinião formada para outro curso. E eu falei assim, velho, é isso aqui mesmo que eu quero, entendeu? Ganhando dinheiro, não ganhando dinheiro, eu gosto de fazer. É massa, me sinto bem, vou trabalhar com isso. E investi todo o meu tempo. Dentro do curso foi onde eu também descobri o fisiculturismo. Então, fui fazendo, fui curtindo a musculação, já gostava do esporte. E pensando lá na frente já em TCC,
decidi fazer uma preparação. Eu falei, eu vou fazer meu TCC como uma preparação para pessoas normais, só que de um fisiculturismo. Selecionando ali o que a pessoa ia sentir, como que ela ia passar, aonde demanda mais tempo, quais são as dificuldades, enfim, seria esse o TCC. Fiz toda a preparação, já nos últimos semestres da faculdade, e fui lá, cara, competi, né? Aí o professor que estava me auxiliando falou assim, mano, não é possível. Vai lá, sobe nesse palco e ganha esse trem, porque assim, você tá muito bem, tá dando certo, e eu na vergonha, Qual categoria? até 100 quilos. É sem E eu na vergonha, cara, suando, falei, não, só de cuequinha, posar aqui, primeira vez na frente de todo mundo, caramba. Isso aqui em Uberlândia? Isso aqui, não, em Goiás. Goiás? O campeonato foi em Goiás. Mas foi massa. Ganhei o negócio. Falei assim, nossa, que massa, né? Final do meu TCC, a página, eu com o troféu. Nossa. Não, vai ficar fera demais. Aí, acabou que no final das contas, por envolver outras polêmicas, o fisiculturismo, eu não apresentei o TCC relacionado a fisiculturismo. Foi a lesões no futebol. Então, acabei trazendo tudo pro futebol. Não ficou perdido, porque eu agreguei conhecimento demais. E detalhe, a minha ajuda para poder chegar foi um livro do Valdemar Guimarães. Valdemar Guimarães. Catei o livrinho ali, fui lendo e fui fazendo tudo, velho. Fui fazendo tudo. Fui lendo, passava a parte, não, dieta, vou montar assim, 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 assado. Não, vou pôr isso e isso. Finalização, isso, isso e isso. Outras coisitas mais. Não, vou pôr isso e isso aqui. E você falou... Foi. Você falou que tinha uma ligação com o esporte. Era o futebol? Futebol, sempre joguei futebol. Pode não parecer, mas já fui bom de futebol, já fiz alguns testes. Cheguei a passar pro Santos, Ó. ir pra Vila Belmiro. Infelizmente a mamãe não deixou eu ir, eu era novo, né? Era menor. E minha mãe, não tem jeito não. Aí eu fiquei por isso mesmo, já também descansei. Santos, Velho, não vou. Santos vai voltar, hein? Santos, cara. Vai voltar pro hype. Hoje o homem tá Era voltando pra ir, hein? Poderia estar eu lá, amigos do Ney. O homem tá de volta. Mas foi massa, foi assim, foi muito bom. O futebol foi que deu abertura pra tudo. Acho que pra quase todo mundo, né? O futebol é um esporte muito grande, pelo menos aqui no nosso país. E agora outros esportes vêm ficando muito conhecidos, né? Igual, de agora em diante. você falando do Santos em si, é algo em comum, né? Que eu também passei pra lá e fui com 13 anos. Aí. Inclusive com o saudoso Betinho, que veio falecer agora, no final de 2024. Ele descobriu o Neymar, o Robinho, e eu tive a oportunidade aqui em Uberlândia de, no meio de 100 meninos, ser o único da categoria 99 a ir pra Santos lá fazer o teste. Massa. Mas, Giga, você falando da parte... Primeiro eu quero trazer ali um tema que você falou bem no iniciozinho ali, que a educação física talvez não é tão valorizada. Que o cara foi para educação física, decidiu formar na educação física, teoricamente ele tá sem opinião formada, era um que gostava de jogar futebol, enfim, uma musculação, treinar. Você acha que isso ainda é muito forte hoje? Cara, vem mudando muito, né? A internet, no geral, acho que trouxe uma mudança geralzona mesmo. Acho que para todas as profissões, não só para educação física, mas no geral. Mas eu confio mais no potencial de... Você manja aquelas pessoas que sabem fazer dinheiro? Tipo assim, a pessoa fala assim, cara, eu sei fazer dinheiro. Aí, tipo assim, qualquer profissão que ela trabalhar faz grana, Tudo mano. vai dar certo. Entendeu? Então, assim, eu acho que depende do tempo e energia da pessoa. O que você está disposto a fazer dentro da sua profissão hoje para você ser bem sucedido nela? Cara, hoje eu acho que assim, ó... Eu tive um aluno, foi até engraçada a história dele. Eu tive um aluno que ele é vendedor de carro. Hoje ele é um dos maiores vendedores de carro de luxo. A casa, o carro e possivelmente a situação financeira desse cara é incrível. E ele começou como vendedor de carro, um Celta, um Uno. Então aonde eu posso chegar? O primeiro pensamento é esse, entendeu? Eu entrei na faculdade, eu já sabia o que eu queria. Eu queria ter o meu espaço. Você já entrou com esse foco. Eu já tinha essa ideia. Cara, eu vou ter a minha academia. Então eu já sabia onde eu queria chegar. Pelo menos até onde eu queria, o que eu queria ter. Daí pra frente, Cara, isso aí é Deus. Isso aí que você acabou de falar é importante demais. Pra quem tá entrando lá se matriculando hoje numa faculdade, entender pra qual lado quer ir.
né? Obviamente, a grande parte vai conhecer outras modalidades ali no Sim. meio do curso em si, da formação, né? Mas você ter ali, cara, eu quero trabalhar como personal, tá? Então você já vai tudo, as suas dúvidas, a sua visão, já vem tudo indo Você já vai para esse trilhar lado, aquele né? caminho, né? Não, quero abrir uma academia, um estúdio, uma escola de futebol, uma quadra de areia, quero, sei lá, qualquer outra parte de empreendedorismo dentro da área, né, do fitness em si. Então isso é muito importante, você ter pelo menos uma direção lá no início, né? Sim. Que eu vejo assim que até pelo pessoal ali que estudou ali com a gente, muita gente parece que tá ali, mas ao mesmo tempo, cara, pra onde que eu vou, né? O Só cara passando tá o tempo. só dando volta Só ali, dando ó. volta, só dando volta. Então, isso aí que você falou, eu vejo como uma das situações mais importantes, porque quando eu iniciei, eu tinha um foco de ter a academia. Eu jogava futebol, até aqui no Uberlândia na época. E eu já tinha o foco de empreender tendo a academia em si. Não tinha um foco inicial de ministrar aula, porque falei, pô, vou estar jogando em tal lugar, outra cidade, mas eu vou empreender. Mas isso aí fez eu acelerar muito o processo, ter esse foco, saber que ia ter um espaço. Tenho certeza que para você também surgiu várias dúvidas já Sim. direcionadas. Sim, com certeza. Vem, né? O leque que a educação física te dá é enorme. Né? Eu comecei como professor de funcional também. Então, assim, fui tentar fazer a formação do CrossFit para poder ser licenciado. Morri na aula, velho. Nossa senhora, você tá doido. Enfim, mas assim, não segui adiante. Sim, Porque você eu então não é vi. da tropa dos marombeiros que usou os Não, pô, crossfiteiros, não, não? muito pelo contrário, cara. CrossFit é massa, eu acho massa, acho um esporte legal. Mas assim, acho que tudo tem, igual você falou, tudo tem seus pós, tudo tem seus contras. A gente tem que entender o que você quer. Igual o CrossFit, a base é musculação. Futebol, a base é musculação. Basquete, a base é musculação. Então sempre tem uma musculação envolvida. Fisiculturismo. O total é a musculação, mas existe uma base dentro da musculação para você ter sucesso no esporte também. Sim. E, ô Gigas, já vindo um pouco mais para essa área que você levantou a bola aí, empreendedora em si. Você já tinha tido uma experiência trabalhando como vendedor na Centauro, Sim. certo? E nessa época, você ainda não tinha o seu espaço. Eu não tinha de academia. Não, Meu primeiro negócio foi uma jantinha, uma jantinha, como junto é com que meu foi? pai. Aí o que acontece? Eu pedi conta. Cara, pessoal, hoje. Vou até falar, porque assim, a reclamação hoje é a dificuldade hoje da galera que tem academia, dos gestores, dos donos, é você contratar um profissional e os profissional não, até mesmo os estagiários. E a dificuldade deles hoje é o quê? A dificuldade não, o que eles pedem? Salário. Briga por salário. Eu ganhava bem na Central, juntando salário e comissão. Dava ali uns 2,5, 3 pau. Era um menino de 20 anos. Esse é um salário bom, É né? ruim. Pra minha idade tava perfeito. Solteiro. E aí eu saí da Central, pedi conta da Central, uma mão na frente, uma mão atrás, e fui investir na faculdade. Saindo da faculdade, já fui pro... Peguei o restinho do acerto que eu tive na Central, pensando no meu pai e na minha mãe também, que minha mãe já estava, né, tendo suas dificuldades de trabalhar fora. Meu pai já estava meio que querendo sair também. Falei assim, cara, vai abrir uma jantinha aqui, velho. Aí eu peguei 4 mil reais e nós já abrimos um espetinho. Com 4 mil, não tinha mais nada, eu tinha 4 mil reais. E a calçada lá de casa. Aí consegui umas estruturas lá. O primeiro telhado foi uma lona, cara, de política. De política. Meu tio que pegou lá em Tupaciguara. Ó. Enrolou essa lona, dá pra você esticar ela lá. Aí nós já pôs, já esticou a lona, comprei as mesas, mandei fazer a churrasqueira, comprei os espetinhos, os primeiros espetinhos, e aí um amigão meu falou assim, não, né, vai fazer um samba lá na porta pra poder inaugurar esse trem. Lá não me cobrou nada, fez o sambinha lá, e eu lembro que nós precisava de pôr um dinheiro no caixa,
Eu tive que pegar um dinheiro emprestado. Eu lembro, acho que foi R$ 100, se eu não me engano. Eu não tinha dinheiro para pôr no caixa, giro, cara, pra girar. Então, o meu primeiro empreendimento foi um espetinho. Aí é onde eu conciliava. Eu fazia estágio nas academias, né? Já entrei desde no primeiro período, que já tinha curiosidade. Ganhava R$ 400. R$ 400 eu tinha que limpar a academia. Isso a gente tá falando de qual ano? Isso eu tava startando na educação física. Eu não lembro ao certo, mas acho que eu tinha meus 23 anos já, 23 para 24. 23 para 24. Eu trabalhei 3 anos na Central, foi mais ou menos isso mesmo. Entrei Isso com aí... 23. Ano do... 2000... Nossa, cara, eu tava com 23, foi 2013. Foi 2013, 2014, mais ou menos. Aí eu peguei, já estagiava, auxiliava meu pai no espetinho à noite e tinha faculdade. Eu tinha que conciliar tudo, cara. Então, às vezes, eu assistia 2 períodos de aula e ia pro espetinho ajudar meu pai a vender. Aí, você tá perdendo matéria e tal. Eu trocava ideia com os professores, eu tenho que trabalhar para sustentar a faculdade. Senão, eu não dou conta de pagar no final do mês. Foi nessa correria, nessa loucura aí, acabou dando certo. Mas aí foi onde eu tive uma base de empreender. Entendeu? Que a gente vendia e tal. Eu não sabia de nada. Eu só lembro que eu veio pra minha esposa é administradora, né? E pós-graduada em gestão financeira de empresas. Eu falei assim, não manjo muito isso aqui não. Mas eu sei que nós temos que saber o valor que a gente gasta numa jantinha pra nós precificar ela. Como é que nós faz isso? Aí, não, vamos sentar aqui e vamos aprender nós dois juntos, que eu também não tenho muita experiência ainda não. Aí a gente fez e startou. Deu certo por muito tempo. Por motivos de não crescimento, pro meu pai, pra minha mãe já estava legal, a quantidade de faturamento, mas para mim não, eu queria mais. Eu já olhava para aquele negocinho ali assim com lona, com tempo, e falei assim, não, já vou meter um telhadão aqui, já vou subir, meter mais mesa, pôr cadeia, chegar ao rei e trabalhar, velho, seja o que Deus quiser. Aqui nós temos espaço para crescer, e movimentado, a gente estourou lá no bairro na época. Vendia muito bem. Minha renda era praticamente de lá. O estágio era só para mim já estar inserido dentro da área mesmo, sabe? Aprendendo, agregando conhecimento, conhecendo as pessoas. E isso deu uma base muito grande. E quando que você startou para abrir sua própria academia? Aí foi onde, pro meu pai já estava bom, mas pra minha mãe, e eu queria crescer. Aí eu entendi que não era o lugar ali. Então foi onde eu desfiz a minha primeira sociedade. E assim, pai, então fica aí, continua tocando, tá funcionando, tá rodando, que eu vou tocar meu barco. Eu quero algo maior e eu acho que eu preciso de alguma coisa dentro da minha área também. Né? Não tô formando para ser dono de restaurante. Aí eu peguei, comecei a focar só na academia. Fui achando mais estágio, fiz estágio no praia, fiz estágio em algumas empresas hoje bem grandes em Uberlândia, que assim, que foi abrindo ainda mais minha cabeça. Então eu falei assim, cara, é isso mesmo que eu quero. Educa mesmo, vou dar um jeito de conseguir meu espaço. Aí o jeito que eu consegui meu espaço foi muito louco. Porque o cara que estudava comigo, ele teve que sair, ele abriu a academia dele, montou a academia com alguns anos, ele teve que ir embora da cidade. E aí na madrugada ele me ligou, ô Gigas, cara, tô tendo que vazar da cidade, mas eu não quero vender academia, você não quer me arrendar lá não? Uai, é agora. Do nada. Aí já troquei ideia com a minha esposa, a ideia assim, de 2 horas. Ó, tá acontecendo isso e isso, assim, assim, assado. Bora. Não, mas calma, vamos olhar, isso aqui. Não, vamos pegar um negócio e vamos tocar. Mais uma vez, outro negócio que eu entrei, tendo um cartão de crédito com valor de R$ 4.000. 4 aí é o número da sorte. E é até engraçado, cara, que agora que eu fui lembrar disso, a gente trocando ideia aqui, eu abri o primeiro negócio com 4.000, meu segundo negócio também, um cartãozinho 4.000. Eu lembro que eu consegui comprar só uns colchonetes e uns negócios de limpeza para poder iniciar a academia. A academia já estava montadinha, só que eu fui lá, setorizei ela, coloquei a minha cara na academia, falei, agora vamos embora, aprender a trabalhar. E eu não sabia de nada, velho. Não sabia sistema, nada. Achei que era só pôr gente pra dentro e... É um dos grandes mal, né? Eu falo, cara, ontem mesmo, a gente conversando lá na academia com a aluna que é empreendedora também, de outro setor, mas empreendedora. E aí eu falando, um dos principais erros de quem começa a abrir seu negócio de bairro, o seu estúdio, é achar que, ou eu vou alugar um espaço, colocar a máquina e botar aluno pra dentro. Acho que é só isso. Ou talvez a pessoa
tem ali seus 10 alunos de personal, fala, vou montar meu estúdio, o pessoal vai tudo pra lá. Cara, o buraco é muito mais embaixo. Mas foi muito embaixo mais dele. embaixo. Se fosse fácil, ia ter no mínimo umas 7 a 10 vezes mais de academia de estúdio que Que é tem. isso? Que é Então, isso? quando a pessoa decide, e é muito legal você estar compartilhando isso, porque hoje você é um cara que tem uma base. Sim. Muito legal. Mas nem sempre foi assim, né? Não. Você tá aqui falando do início. Tá falando do início, como que foi. Teve uma escalada, né? Aí. E isso faz a gente dar muita cabeçada, cara. O que você... Por essa falta de capacitação, que você considera ali que tinha mais o excesso de coragem, o que você vê que foram os principais desafios que você teve no início? Fala, cara, se eu soubesse disso aqui, eu não teria errado naquilo lá. O que foram os principais, assim... Não vamos falar aí, eu falo aprendizado, os desafios. Ô, Gamarra, cara, é o seguinte. Se eu tivesse, tipo assim, ó, um direcionamento hoje, mais caídas em vendas, entender que eu preciso ter uma recepção que venda, entendeu? Entender que o meu aluno, porque o pessoal acha que prestação de serviço não tem custo. É. Ah, abre academia, cara, não tem gasto nenhum. Tem, pô. E é caro. Então, assim, entender que eu precisava, né, saber precificar as minhas mensalidades. Entender que eu podia trabalhar com planos. Entender que existe parceria. Então, assim, tudo isso são pontos fundamentais para você abrir um negócio hoje. É entender a base do negócio. Peraí, eu vou abrir academia, tá. A academia tá lá, bonitinha, estruturada. E aí? Por onde eu começo? Foi basicamente isso, cara. Eu jurava que abrir academia só você... E eu falei assim, cara, e sistema, hein? Tinha um sisteminha na minha academia no início, cara, um sisteminha ruim, ruim. Não barrava ninguém, não passava ninguém. Aí passava um, depois barrava. Não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Os sistemas de hoje é tudo muito avançado. E eu não me dava nenhum dado financeiro. Então, tipo, eu não sabia que era custo fixo. Eu não sabia qual que era a margem de lucro que eu tinha que ter. A pancada de coisa, DRE. Essas partes, cara, leigo. Por mais que tinha minha esposa ali por trás, ela sabia, mas ela nunca tinha feito. Cara, e eu costumo falar, não só porque hoje eu sou um dos influenciadores da Nexit, que é o maior software que tem hoje para academias no país, mas o sistema, você ter um bom software no seu estúdio, na sua academia, como o da Nexit, cara, resolve no mínimo 70% dos seus problemas. Sim. 70% do desafio que você vai ter, você tendo um bom software, ele vai acelerar e você não vai ter dor de cabeça com isso. Mas agora, se você tiver um software ruim, meu irmão, cara, você vai afundar, velho. piora. Você não tem dado. Entendeu? Quantos alunos eu tive esse mês? O sistema não entregava isso, entendeu? Quanto que esse aluno... Quanto que eu gasto pra ter esse aluno dentro da academia? Pra trazer esse aluno? Isso aí que eu ia falar na hora que você levantou essa bola aí. Cara, um desafio para todos os donos de estúdio, para todos os gestores de academias, CT de boxe, até de escola de futebol. Veja bem, você sabe qual que é o valor que você paga para o seu aluno estar aí dentro do seu espaço? Você sabe qual que é o valor? E isso demora. É como você falou, a pessoa talvez ache, vou comprar máquina, parcela é tal, aluguel é X, conta de água é essa, luz, internet, 2, 3 colaborador, meu custo é esse. Irmão, não é. Vou botar mensalidade a X reais. Não, meu concorrente é X mais Y. Eu vou botar a X que eu trago o pessoal. Só que se você parar pra pensar, talvez o X que você tá cobrando, talvez indo pelo preço, você tá pagando, você ainda tá devendo pro cara que tá ali dentro do seu espaço. Sim. É um cálculo que... Às vezes você tá torrando ali... Creio eu, Gigas, que
mais de 70% dos donos de academia, estúdios de bairro em si, Não faz. não faz. Não faz. Não sabe. Certeza que não tem. Eu Preci- já fui um desses, então assim, eu tenho certeza que não Também, tem. por isso que eu tô falando. Falei, cara, quando eu tive essa noção, eu falei, senhora da abadia, primeiro eu tava pagando pra trabalhar. Sabe aquela história que se você tiver mais pessoas ali dentro, você tá devendo mais, você tá pagando mais ali, então... É tipo isso, velho. É tipo isso. E quais foram as principais, ô Gigas, quando você pega assim, viradas de chave que você teve aí no seu primeiro 2 anos de academia? E antes também, que você encaixa aí. Por que desse nome aí? For Live. Por quê? Cara, então, vou falar do nome primeiro. Fala do nome Pra depois primeiro. eu trazer todo o restante. Como For Live, né? Como que eu cheguei nesse nome? Eu queria ter meu negócio, era uma academia, surgiu a oportunidade. Lá antigamente chamava Prevent Fitness. Aí tá, nome legal, bacana, mas não é a minha pegada. E aí a gente começou a pesquisar, foi pôr nome. Eu falei assim, não, peraí. Tem que existir alguma coisa para que isso aconteça. Então a gente vai escolher o nome da academia da seguinte forma. Para que serve uma academia? Né? Saúde. O que a gente encontra lá dentro? Qualidade de vida, bem-estar. Então fui pegando todos os pontos positivos que a gente traz para uma pessoa para me chegar até o nome. Tentei colocar de várias formas o nome em português, mas não ia ficar legal. Falei assim, não, então vai chamar Academia For Life, né? Que é academia para viver. Ou seja, academia para mim significa vida, fonte de vida. Aí fui juntando os dadinhos ali e cheguei no For Life. Então assim, podia ter postado academia para viver, mas não ia trazer aquele boom, porque o nome também tem que ser atrativo, tem que ser chamativo. Falei, não, For Life fica mais forte. Cara, isso aí é algo que até já comentei com vocês dentro da mentoria, mexe comigo. Porque a academia, principalmente, eu vou falando aqui do público da Gamarra Fitness, cara, o que a academia traz de vida para uma pessoa é impressionante, Não, velho. É impressionante. tem nem que ver. A gente vê, por exemplo, alunos de 82 anos sem dor nenhuma. Ou o jeito que chega, né? Cara, a gente tem uma aluna especial, Dona Valina. Ela é vó da minha namorada. Ela tem 82 anos. E o seu Djalma, que é o marido dela, ele fala o seguinte. Fala assim, com essas palavras. A pessoa tá mais velha, ela encurtou o passo. É um perigo, ela tá perto da morte. Aí ele falando no almoço, fala. Amar, a Varinda, depois que ela entrou pra academia, ela alongou até a passada, tá com mais vida. Então é até uma brincadeira, Mas é isso mesmo, cara. a hora que você realmente, falou do nome, me isso veio mesmo. aqui na lembrança, cara. É algo que traz vida. Então, assim, nós ficou tempo, cara. Ficou uns 2 dias pra escolher esse nome, eu e a minha esposa. E assim, eu acho que quando você monta alguma coisa, tem que trazer um significado pra você, entendeu? Pra poder dar certo, tem que ter significado. Então, assim, tinha propósito envolvido, né? Não é algo que eu queria abrir por abrir. Gostava de fazer, sabia onde eu tava entrando. Não sabia como que eu ia tocar o negócio. Cara, Não pesquisei isso aqui- ninguém, cara. Isso aí que você falou é forte pra caramba, Gigas. Tem que ter um significado. Porque senão você vai parar no meio do caminho. Vai parar, você não sabe onde você quer chegar. Se for só o dinheiro na frente, cara, nos momentos de maior dificuldade, você vai parar. Vai querer mudar de ramo, falar, aquilo lá dá mais dinheiro. Uhum. Né? Real. E aí, tá, fizemos lá, colocamos o nome da academia. Dificuldade, você falou? Cara, a maior dificuldade minha nesse tempo todo aí, no início foi o seguinte, quando a gente abriu a academia, é até engraçado. A gente abriu a academia em 2019. Está em 2025, né? 25. 2020. 2020. Eu lembro até hoje. Eu tinha acabado de chegar de um campeonato da Espanha e já fomos abrir a academia, já fazer a inauguração.
Então foi do meio do ano pro final. Quando começou a chegar em março, estourou a pandemia. Tinha 6 meses a academia aberta. Nossa. Tava lotada, a academia tava bombando. E eu falei, não, cara, não vou fechar. Ninguém faz eu fechar meu negócio. Não, eu não vou fechar isso aqui, não vou fechar. Pai, vai decreta fechamento pra tudo o negócio. E agora, cara? Como é que eu vou pagar o aluguel? Não, eu desesperei. Aí eu desesperei mesmo, porque assim, eu vi meu sonho indo embora. E, cara, tudo que eu tento mexer dá errado, velho. Que saco. Agora a pandemia, da onde surgiu isso, cara? Tem que fechar meu negócio por algo que nem fui eu que fiz errado. E, nossa, 6 meses, eu tô bombando. Aí nós tínhamos um plano recorrente. Hoje eu trabalho bem pouco com esse plano, mas assim, na época foi o que salvou. Né? Porque eu consegui manter a academia ali pelo menos mais uns 6, 7 meses, paguei funcionário acho que mais 3 meses, se eu não me engano, depois tive que desligar todos. Não tinha ninguém de carteira assinada ainda, então eu não tive aquela ajuda do governo. E negociei com o dono. Falei, vou ligar, seja o que Deus quiser. Aí o dono do cômodo lá tinha tipo um distribuidor de bebida na cidade dele lá, onde ele teve dificuldades também para poder fazer negociação de aluguel, essas paradas. Eu falei assim, cara, seguinte, vou ser bem franco com você. Não sei quando vai voltar. O negócio tá fechado, você não aluga para ninguém. Se você quiser, nós vai acumulando o valor do aluguel aí e depois fraciona isso aí mês a mês eu vou te pagando. O que eu consigo fazer é isso, mas eu não tenho dinheiro para te pagar agora. Então, isso no auge da pandemia. No auge, tem história. Já tinha o quê? Já tinha uns 6 meses tava já de pandemia. E a gente foi um dos últimos, né, a voltar. Sim. Junto com o pessoal de festa, essas paradas. Aí eu peguei e falei, aí ele pegou e falou assim, Guilherme, tô nem pensando nisso não, cara. Fica de boa aí, depois nós resolve isso. Não, menos mal, cara, tá suave. Aí vem a notícia que a minha esposa tava grávida. Agora... Bem no meio da pandemia. Fudeu, velho. Ela ferrou. Academia fechada, minha esposa grávida. E agora? O que eu vou fazer da minha vida, velho? Aí foi trauma, velho. Nossa, eu fiquei doido da cabeça. Catei os últimos R$200 que eu tinha. Minha esposa ainda recebia, porque ela tinha um serviço de carteira assinada. Né? Ela não foi direto já pra academia, tomar só conta da academia. Então o salário dela salvou um pouquinho. A gente conseguia sobreviver. Eu vou fazer Uber, velho. Aí comecei a fazer Uber, eu até brinquei. Falei assim, não, vou fazer Uber e vou começar a dar uma tipo de... A ideia, né? Já joguei a ideia pra galera aí. Vou ser tipo um Uber Fitness, tá ligado? Vou começar a dar dica pra galera de alimentação, de treinar em casa e tal. Numa brincadeirinha dessa, eu peguei uma aluna minha. Uma ex-aluna minha, no Uber. Nossa, Gui, preciso de fazer exercício, não posso ficar sem. Esse tempo de pandemia é perigoso. Você não me dá aula no meu condomínio, não? É Deus, velho. É Deus que me mandou aqui, tá, né? Pegar você nesse lugar aqui e você me falar um trem desse. Aí eu comecei a dar aula pra ela. Eu lembro que eu comecei a dar aula pra ela, cheguei em casa, minha esposa marcou o ultrassom. Cheguei no ultrassom gêmeos. Falei, aí, fudeu, né? Agora lascou Goiás, velho. Agora eu quero ver o que eu faço da vida. Rapaz, suave igual tampa de marmita, você não tem noção, não. Nossa, eu fiquei nervoso, falei, agora o que eu vou fazer? Consegui uma aluna só, dando aula. Cara, foi na fé. Você já foi pra Romaria a pé? Já, mas eu fui de Monte Carmelo, né? Não fui de Uberlândia, não. Eu te desafio, vai esse ano de Uberlândia. Vai esse ano de Uberlândia pra Romaria a pé que você vai entender o que é fé. Cara, é distância, hein? Mano, falei assim, vai dar certo. Aí comecei, falei, não vou fazer Uber não, cara, não gosto de ficar dentro de um carro parado não, velho, não dou conta disso aqui, costumando andando em salão, ajudando, conversando com todo mundo. Dei aula pra mulher no condomínio, ela já passou pra amiga dela, que também envolveu, não, que ela também quer fazer, já foi fazendo ela junto. Aí foi pegando um ali, um aqui, outro ali, o negócio foi fluindo. Eu lembro que eu tinha uma rendinha aí de uns 1.000 e pouquinho, juntava da minha esposa, aí tinha uns 3.000 pra sobreviver. Falei, não, vai ser isso aqui, essa pandemia vai acabar, velho, não é possível. Eu abri na academia, eu volto com tudo. Aí, graças a Deus, a academia voltou. Então, assim, esse foi um dos... Bem, cara, Nossa. a pandemia fez
se reinventar, né? Esse aí foi foda, velho. E eu era contra qualquer coisa online, velho. Mano, não tem como você dar aula pra uma pessoa online, velho. Eu ficava com isso aí na cabeça, sabe? Hoje não, hoje eu já sou a favor do online. Então já ia perguntar se você não mudou essa opinião. Não, já mudei há muito tempo, muito tempo. Eu era que. É igual quando eu abri lá, eu era que, cara, que pra mim era ficha, velho. Eu monto treino em ficha. Não vou pro sistema, não, vou montar treino em ficha. Tá doido. Ah, moleque, o primeiro sisteminha que eu pus lá, que tinha um aplicativo, a galera ficou doida. Foi todo mundo pra minha academia. Foi um dos primeiros passos da minha academia encher, foi esse. Não, tem um aplicativo, o bonequinho fica mexendo lá, ó. Facinho. Todo mundo comentava. E assim, minha academia fica no bairro Morumbi, aqui em Uberlândia. Então é um bairro mais. Mais usado periferia mesmo, sabe? Bairro, né, como se diz? Bairro Mais periférico. periférico. Então eles não têm costume dessas coisas. Né? Ah, você chega numa Smart da vida, essas academias grandes, o cara tem um monte de coisa e acessa isso, acessa aquilo e tal. Eu vou começar a implementar um pouco dessas coisas então. Aí já vi esse sistema, já pus sistema. Aí já comecei a fazer umas outras demandas também. Aí eu comecei a entender o negócio. Mas também sempre correndo informação com pessoas que eu já tinha passado. Graças a Deus, todas as academias que eu estagiei, as portas ficaram abertas e eu fui muito amigo dos donos. Então, assim, tem um cara que é surreal, cara, o Lucas, da Set Fitness. O cara, ele é diferenciado. Sabe o que é você sentar aí e falar, Guilherme, vem cá, vamos fazer uma reunião, vou te explicar tudo. Você vai abrir lá de novo? Faz isso, isso e isso. Faz assim, 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 assado. Faz isso, isso e aquilo. E eu ia implementando na minha. Ele me dava um modelo da dele, eu jogava pra minha realidade. E vai fazendo isso, e vai fazendo isso. Então, meu início foi isso, cara. O que fazia lá, eu fazia aqui. O que fazia lá, eu jogava pra minha realidade e funcionava. Falei, tá dando certo. Tá dando certo. Mas sempre colhendo informação de algum lugar ou de alguma pessoa. Ou seja, sempre teve alguém apoiando. Alguém que já tinha passado ali, né? Passado, entendeu? Sozinho, você não pode pesquisar, pode fazer o que você quiser. Você não consegue, cara. Não vai, né? Entendeu? É diferente. É porque, assim, talvez a pessoa fica olhando... vê lá no Instagram o que o concorrente tá fazendo. A maioria. Só que entre o que o cara posta e o que é o bastidor é totalmente diferente. Totalmente. É totalmente diferente do que o cara posta no Instagram, seja foto final de trend, seja uma ação lá de marketing, uma promoção. É totalmente diferente. Então, isso é muito importante. Tá, a pessoa vai estar ali olhando o que o outro está fazendo em si, mas entenda que por trás daquilo existe várias outras camadas. Sim. Então, o que você está falando é muito importante. Você tinha passado pelo trabalho. Só que se o cara, o Lucas, né? Lucas. Ele não fala, Guilherme, senta aqui, deixa eu te explicar. Você não ia saber ali, talvez, o que era o beabá do negócio. Sim. Né? Então, isso é muito importante, cara. A gente ter pessoas que apoiam a gente, né? Que trilha nesse caminho. Com certeza. E dentro disso aí, Guilherme, quando a gente começa a crescer, quando voltou aí da pandemia, como que foi pra você? Provavelmente deve ter dado os 3 primeiros meses um pouquinho mais retraído, tímido, Isso, né? sim. Aí teve aquele uso de máscara, aquelas enfim. coisas. Umas pessoas confiavam em voltar, outras não. Então, né? Mas e quando voltou esse crescimento em si? Então, aí quando eu dei o boom, mesmo assim, né? Que realmente voltou, tá rodando, tá funcionando. Aí eu fui me aventurar de novo. De novo. Cara, eu inventei de abrir mais uma unidade. A academia voltou com tudo. Que ano isso? Foi em 2023. 2 anos. 23? 2023. Foi abril de 2023, se eu não me engano. Vai completar agora 2 anos. Isso. Basicamente foi acho que foi abril de 2023. Eu tinha um aluno externo também. Atendi ele externo. E ele queria investir numa academia. E conversa vai, conversa vem. A gente, né, sentou e... Vamos achar uma academia aí. Muita gente vendendo pós-pandemia. Muita gente já desanimou do negócio. Sim. Não queria ter academia. Ou outros negócios também paralelos. E eu falei, cara, é um negócio rentável, né? E eu achava que eu sabia trabalhar.
Não, né? Foi pra funcionar e pá, não sei o que lá. E aí eu peguei e pensei, aí surgiu a oportunidade de comprar academia, né? Foi lá, negociou a academia com o cara, compramos essa academia. Aí abri a segunda unidade. Aí o grande erro, que também eu acho que acontece demais, você vai saber mais que eu ainda sobre isso, é você não estruturar uma primeira, que é o quê? Você criar processo, entendeu? Fazer ela funcionar, saber o que entra, o que sai, quanto de lucro tá ficando, ter uma previsibilidade do próximo ano, do próximo mês, enfim. Porque eu abri uma outra unidade, aí essa eu já abri pensando no Dinheiro. faz-me rir. Cara, vou abrir, vou faturar mais tanto, a minha renda vai triplicar. Não, vou ser rico, vou andar só de carrão, comprar uma casa no condomínio. Meu pensamento era esse. E o do sócio também. Então entrou nós dois pensando na mesma lambança. Fazer dinheiro. E esquecemos que tinha que ter um propósito no negócio. E aí eu trabalhei pra caramba na academia. Infelizmente, né? A gente teve que desfazer a sociedade com 3 meses. O cara deu pra trás. Não quer mexer com isso aqui mais e tal. E existiu outras coisas, mas enfim, É. deixa pra lá, O cara, beleza? quando. Isso aí também fica um ponto de atenção pra quem talvez é um personal que quer investir, talvez é uma pessoa que tem alguma academia pequena, ou talvez como eu, começou no fundo, lá na garagem de casa, aí chega os, vamos falar, investidor anjo, Isso. entendeu? Mas investidor anjo, sem tanta experiência, é um cara que tem um dinheiro sobrando e quer colocar em algum lugar. Cara, você pode ser bom, mas no final das contas, o cara botou o dinheiro, ele quer uma coisa. Ele quer o dinheiro. Quer Ninguém o põe dinheiro de dinheiro em volta. nada à toa. Ele quer o dinheiro de volta. Entendeu? Então isso aí é. Então, aí sim foi onde eu quebrei. Né? Trabalhei muito, ralei, depois ficou só minha esposa, a gente mudou a energia da parada lá, da academia, começou, rodou bem por um tempo. Só que aí eu não tinha dinheiro em caixa de uma para manter a outra. Porque a outra também não tava andando com as pernas sozinha ainda, né? Não tava caminhando. Falei, lascou. Aí, trabalhando demais, cara, muitas horas, 2 academias, fica pra lá, fica pra cá. Falei assim, não, quer saber de uma coisa? Põe energia só numa e fechar a outra. Aí, com muita calma, num belo dia eu resolvi, né, eu e minha esposa sentou, não, vamos fechar isso aqui. Fechamos a academia e começamos a investir energia só na Farlife do Morumbi, que foi a primeira e hoje a única que a gente tem. E aí sim, aí o negócio começou a rodar. Aí foi onde eu comecei a buscar ajuda. E dentro de fechar essa unidade, a segunda, o que foi as principais dores que você teve? As dores de cabeça mesmo. Nossa, cara. Eu vou abrir aqui. Esse podcast aqui eu sei que vai pra rede, que você é um cara, né? Vai, vai. Mas enfim, tem coisa que eu vou abrir aqui que nem minha esposa sabe ainda. Cara, e isso aí, ô Gigas, é muito importante, velho. Aham. Porque a sua experiência de aprendizado Sim, pô. vai servir para muita pessoa que talvez ou vai ver. Porque esse podcast ele é direcionado para quem é do mercado fitness. Sim. Quem tá empreendendo e corre o risco. O mercado é volátil. Não, e eu acho importante, porque assim, muitas das vezes a gente quer trabalhar. Não, eu tenho força, eu tenho desempenho, eu vou fazer acontecer e é isso mesmo. E não depende só disso. E aí o que acontece? Eu com 2 filhos, abri na unidade, minha esposa grávida do terceiro. Tava tudo ok, mas grávida do terceiro. Logo depois, o terceiro filho, academia funcionando. Eu já não tinha tempo nem para meus moleques mais, nem para minha família. Era trabalho, 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 dormindo mais ou menos 4 horas ali, né? Diário. 4 horas era muito. Quando eu tinha um sono de 4 horas era muito. E aí, ô Gamarra, eu tive dois caroços na cabeça. E esses caroços ficavam pulsando, cara. Pulsando, pulsando forte. Tanto que eu peguei e... Um dia eu saí da academia mais tarde. Aí eu até fui ao médico. Médico de rede pública mesmo. Aí tá, a gente foi lá, ele me consultou e falou assim, cara, seguinte, você vai precisar olhar isso aí direitinho, eu vou te dar um medicamento pra você acalmar, mas tá pulsando, existe uma pulsação
né? Tá, tipo, latejando mesmo esse caroço. E é na cabeça. Se isso aí estourar, você dá um AVC, um aneurisma, e na sua idade, cara, já era. Aí eu falei assim, mano, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E justamente é o estresse. Então, estressado demais, não tinha paciência pra conversar com a minha esposa, não tinha paciência em casa. Aí, um belo dia do médico mesmo, saí, cheguei em casa, meu moleque acordado. Isso é umas 3 horas da manhã. E assim, desse dia em diante eu fiquei um pouco mais religioso. Então, assim, eu não sei ao certo, mas quem tá assistindo aí vai saber mais que eu, né? E agora que eu procuro estudar um pouco mais a Bíblia, me apeguei um pouco mais com Deus. Então, eu levo uma vida um pouco mais cristã ainda, né? Aí eu peguei, eu sei que 3 horas da manhã existe uma passagem bíblica. E meu menino aí no relógio, não, meu filho, 3 horas da manhã, amanhã você tem que acordar e ir pra escolinha. Vai dormir, cara. Vai dormir, vamos deitar com o papai aqui, vamos dormir. Ele virou pra mim e falou assim, não, pai, não vou dormir não, porque senão amanhã eu não te vejo. Nossa. Aí foi decisivo, cara. Falei assim, não, mano, não dá, velho. Não dá, não dá. Engoli seco o que ele falou. Falei, cara, não tô tempo pra ver meus filhos, velho. Eu chego, eu saio e está dormindo, eu chego e está dormindo. Final de semana eu tô estressado, cansado, não consigo dar atenção pra eles. E aí foi até engraçado, que eu gosto muito de ouvir o podcast do Joel J. E ele lista ali, né? Você sempre dá prioridade Família. na família. Então, assim, eu gosto que coloca lá, nunca inverta a Saúde, ordem. família e Saúde, trabalho. família e trabalho. E aí eu sentei com a minha esposa e falei assim, ó, a gente vai ficar aberta essa academia aqui só até dia 31 de novembro. Acho que foi 31 de novembro ou 30 de novembro, enfim. E não vai fechar. Caí pra fechar, eu enfrentei uns perrengues. Porque eu fui lá, fechei com a cara e com a coragem. E aí vem trem demais de fechamento de empresa, né? Aí vem os próprios alunos, que a gente tinha um monte de mensalidade, de plano para poder fazer devolução. Eu não tinha o dinheiro para devolver tudo. Então a gente teve que ligar um por um, fazer coisa. E o pessoal chamava a polícia pra gente, protesto no Procon, enfim, que é a tranheira danada, sabe? Que é a bagunça. E peitar isso, cara. Aí, ou seja, prejudiquei minha esposa, porque ela tomava conta do financeiro, ela surtou. E aí a gente veio rebolando, né? Pra poder tentar sair disso. E quando a gente tava começando a estabilizar as coisas, tentando entender o mercado, parece eu sei. Mas assim, aí a história de lá pra cá foi bem essa. A gente teve uma consultoria antes, né? Uma consultoria que foi onde eu até conversei quando a coisa me ligou, né? Karine. A Karine me ligou pra gente conversar. Eu fiquei meio assim, falei, ah, velho, essa consultoria, isso não vai dar certo. Qual que foi o defeito que eu encontrei na consultoria anterior? Não saber a sua realidade. Entendeu? O assunto que eu tive. Na hora a Karine falou assim: vou marcar uma entrevista com você com o Gamarra, então você conversa com ele. E o bate-papo que nós temos no telefone, eu até tive com os outros consultores, mas com a equipe dele. Não com o cara que vende a consultoria, que faz a parada acontecer. Então, assim, não entender o meu negócio, não entender minha realidade, me fez afundar ainda mais. Porque a gente seguiu exatamente o que passaram, né? A gente fez, colocou em prática, deu certo, mas não deu. Porque eu trabalhei para eles. E eles receberam a comissão deles. Mas eu não faturei, eu não lucrei. Porque eles receberam mais do que eu deveria ter vendido. Então, assim, você bateu a meta de X plano. Se eu falar pra você assim, Gamar, se você vender 10 planos, 2 é meu. No final do mês, essa conta não fica boa pra você. Então, na esperança de ver meu negócio crescer, e hoje, boa parte dos consultores, por isso que é bom você estudar uma consultoria, conversar com quem realmente está dando a consultoria. Foi onde eu tive confiança na sua. Eu conversei direto contigo também. A maioria da galera vende os planos seguinte. Você vai faturar 1 milhão, velho. Quem não cresce hoje falando que você vai faturar 1 milhão?
Mano, vai tirar 2 férias no ano, 3, viajar com a sua família, estruturar seu negócio, faturar 1 milhão, você vai ter vida. Não é bem assim as coisas, entendeu? Existe, você até vai ter, mas existe uma caminhada aí. Muito, e é muito. Hoje eu tô entendendo como é que é isso. Antes eu não tinha. Então, assim, depois que a gente saiu disso, eu e a Marília veio fazendo muita coisa dentro da academia, aí eu fiquei com o pé atrás em consultores. Falei, não vou arrumar outra mentoria não vou mexer com isso. Tanto que quando eu fechei com você, a nossa mentoria, eu fechei sem o aval da Marília. Eu nunca tinha fechado nada sem ela. Eu senti confiança no que você estava me falando e olha que foi por telefone. Não foi chamado de vídeo nem nada, então... Então, filho, tem alguma coisa diferente aí, bateu a energia, vai dar certo. E ainda ela falou assim, beleza, você fechou, pode ter fechado, mas você tem que me entregar resultado. Eu entreguei um monte de resultado aí final do ano. Teve alguns bons? Cara, graças a Deus. Pontuando em cima do que você falou, eu vejo o seguinte, a partir do momento, eu entendi algo assim, ó. O que foi a minha cabeça? Primeiro, eu vim me capacitar em várias situações para entender parte de gestão, marketing, vendas e pessoas. Mas muito mesmo, investi muito. Vocês acompanharam aí. Sim. Principalmente nos últimos 2 anos e meio, 3. O que é o que eu tinha comigo? Como que eu vou escalar em ajudar pessoas? Porque a gente tá fazendo um processo lá na Gamarra Fitness de muita prova social. Cara, aquilo ali mexe comigo. Eu choro vendo depoimento do aluno. Talvez não ali, na frente dele. Mas depois eu falo, cara, isso aqui é isso. Entender que o que você e quem tá junto disponibiliza é um vetor de transformar o outro ali. Trazer melhoria. É. Aí a minha cabeça é o seguinte, como que eu vou escalar isso? Cara, é nos donos de academia, de estúdio. E eu falo por quê? Eu sempre achei com muita facilidade no mercado para ensinar personal a ter consultoria. E tá tudo bem. Só que o personal ter uma consultoria é um X de responsabilidade, de capacitações, de problemas. Tem esse X. O cara tem um espaço físico em bairro é outro X. São coisas distintas. Bem diferentes. Então eu tive muito essa capacidade, essa dificuldade no mercado. E eu comecei a encontrar também colegas que eram de espaço físico, pô, tava até indo bem ali, mas o espaço não tava legal. Aí, cara, a capacidade que esse ser humano tem de transformar a vida é absurda. Quantas pessoas, eu falo isso aqui sempre, porque eu escuto isso pra caramba na Gamarra Fitness. Quantas pessoas chegam triste pra treinar na sua academia e sai leve, feliz, alegre. Que é isso? Só que aí que tá o BO? E o dono? O cara talvez tá lá se fudendo. Por quê? Talvez não tá dormindo direito. É muita conta pra pagar. É estratégia de marketing, talvez deu errado, o cara tem que repensar, de venda, não tá indo, não tá convertendo, vai de um lado, vai do outro. E quem que vai pegar na mão dele e vai ajudar? Nem todos têm a chance que você teve de uma pessoa que tem experiência. Ô, senta aqui, que eu vou te ajudar. Realmente. Nem todos têm. E nesse momento, se esse cara desiste, se esse cara se frustra, de uma forma que ele não vai botar ali mais energia, o cara tem um potencial tremendo, mas ele se frustra de uma forma que ele não vai colocar mais energia para investir ali numa academia, num estúdio, num CT, num box, numa academia de bairro, cara. Quantas idas vai deixar de ser transformado? Vamos falar de uma academia de 500 alunos. Diretamente, tem 500 ali dentro. Só que você pega na segunda, na terceira linha, tem mais nada, umas 2.000 pessoas envolvidas. Meu amigo, é gente demais.
Pensa, você começa a treinar, aí sua esposa começa a ver a transformação, talvez já começa a sentir, pô, você tava estressado, já não tá mais, tá dormindo, tá legal, seu filho já beneficia, aí seu sócio, aí não sei quem. Cara, a academia é um vetor absurdo de ajudar a pessoa. Não é só treino em si. Só que eu encontrei muita dificuldade. Cadê uma comunidade de dono de academia de bairro, de estúdio? Porque o cara ter uma academia de bairro é diferente do cara ser sócio de uma Smart, ser sócio de Não, totalmente. Enfim, de uma academia de rede. Você pega uma rede aí e já tem todo um processo pra você poder fazer ali, ó, entendeu? Então, o cara que foi ali, que começou do zero, talvez igual eu na garagem de casa, talvez igual você teve uma oportunidade de arrendar. Cara, tem muita dificuldade. Falei, não, vou criar isso aqui. É um propósito. Por quê? Se eu vou ali e te ajudo, você tem aí 700 pessoas na sua academia. Cara, põe isso vezes 4. Olha quantas pessoas que beberam de um direcionamento. Sendo beneficiadas. Né? Sendo beneficiadas de um direcionamento. Então, esse foi o cálculo. Só que quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu tenho que me capacitar muito aqui. Porque é uma responsabilidade tremenda. E o dia que a gente conversou, eu falei, mano, assim, não falei pra você, mas pensei ele comigo. Falei, cara, como que pode? Não é assim. Porque a gente fala do futebol, o jogador delegado. Pô, faz isso, faz aquilo outro, corre ali, pega ali, tal. Mas não vai. Não fez, não correu. E é assim com a academia também. É diferente. É diferente você saber ali o que é a dor de começar ali do zero com 1, 2 alunos, você tem que chamar... Cara, aquela loucura toda, você não tem tempo nem pra respirar. Você não tem tempo nem pra ir no banheiro, cara. Nem pra ir no banheiro você ter tempo pra subir seu negócio. E aí você tem habilidades, tem capacidades, não só teórica. Teoria é lindo. Teoria é o mundo ideal. Teoria é o mundo ideal. Agora, a prática é a vida real, velho. Porque existe várias variáveis na hora que tá em jogo ali. Existem várias variáveis. E quando você assume essa cadeira, vamos dizer assim, de mentor, de direcionador, de influenciar outras pessoas, você tem que ter muita responsabilidade, cara. Cara, é enorme. Você tá doido, velho. Você tá doido. Você acaba com a família. Um direcionamento errado, pega ali, o cara é dono de uma academia. Você dá um direcionamento errado pro cara. O cara começa a brigar com a esposa, separou. Os filhos vão crescer longe do pai. Olha a dor na família, já virou uma bagunça tremenda. Então, é uma responsabilidade muito grande. Isso não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. E a gente vê aqui 2 lados da moeda, que você pode falar. E trazendo um pouco, e até para o pessoal conhecer um pouco mais do Start, o que mudou na sua trajetória depois que você confiou, acreditou? E o que foi? Fala também, você falou assim, pô, cara, senti confiança no que esse cara falou. O que foi uns 3 pontos, alguma coisinha assim que... Primeiro que assim, eu já te acompanhava na rede social. Né? Falei assim, cara, eu já vi ali, primeira coisa, já olhei o perfil e falei assim, não é que é perfil de 1 milhão, não sei o que, né, de inscritos, então o cara tá crescendo. E eu vendo sua caminhada ali, curso aqui, curso ali, empregando os cursos pro pessoal em outro canto, falei assim, cara, o cara tá caminhando, o cara tá crescendo. E eu sou do tipo assim, ô Gamarra. Eu puxo muitas pessoas comigo, né? Não, vamos crescer junto. Você é líder, pô. É igual eu faço com os meus colaboradores lá. Então, assim, eu vejo, enxergo o potencial e falo, mano, vamos. O cara tem que ter peito. Se eu vejo que o cara tem peito, eu falo, vamos embora que vai dar certo. Pode dar errado no caminho? Pode. Existe uma margem aí, 50-50. Mas se a gente investir a energia certa, vai dar bom. E aí, pesquisando ali, pesquisando aqui, mas o que me fez mesmo
senti ainda mais certeza foi quando a gente conseguiu se encontrar. E teve um tete a tete ali, entendeu? Eu falei assim, não, é aqui mesmo. Por quê? Me passou confiança. Eu vi que você entendia do que você estava vendendo. Porque o cara sabe o que ele tá fazendo. Não tem jeito, cara. Domina muito. Você conversar com uma pessoa que... Hora nenhuma sempre falou assim, Guilherme, eu te garanto que no final do ano você vai estar tirando 3 férias no ano, ganhando R$ 1 milhão e você vai viver uma vida diferente. Você não me falou isso hora nenhuma. Guilherme, vamos modificar toda a estrutura lá do seu negócio então. Vamos começar. Qual que é a sua maior dificuldade aí? Ou seja, você entendeu a minha necessidade. Que é a maior dor das academias hoje. Qual que é a necessidade dos donos de academia? Então o primeiro ponto foi esse. Depois conhecer a sua pessoa. O cara veio aqui na minha cidade para poder me conhecer, velho. Pô, não, é diferenciado. Existe alguma coisa diferenciada aí. E depois, que eu já estava dentro da mentoria ali, a primeira reunião. Você desfragmentou lá um monte de formas de fazer uma reunião, de elaborar, e eu te chamava no WhatsApp, na hora você respondia, falava, não, beleza. Aqui tá certo. Pode confiar que vai dar bom. E assim, quem acompanha, você acompanhou na rede social, viu que deu bom. A gente fez um ano magnífico, cara. A academia nunca tinha feito o ano que a gente fez. Então, assim, aí eu comecei a acertar os passos, comecei a entender, comecei a me colocar na posição de líder. Falei assim, não, peraí, eu preciso também mudar um pouco minha postura dentro da minha empresa, velho. Sou dono da porra do negócio aqui, entendeu? Então, a gente tem que fazer algo diferente. Muito da sua personalidade eu comecei a puxar pra mim. O Gamarra falou isso, eu vou tentar implementar isso aqui. Aí comecei a implementar as reuniões, comecei a pôr reunião com mais frequência, que eu acho que mudou demais o direcionamento da minha equipe. Minha academia, igual. Eu tinha medo de sair, cara. Vou sair da academia, vou virar as costas, vai virar bagunça. Hoje eu não tenho mais. Então, assim, eu saio da academia, eu sei que tá rodando. Entendeu? Tá rodando, meus clientes vão ser bem atendidos. Se vai acontecer algo ou não, eu não sei, mas os que estão lá eu confio totalmente, plenamente que a academia tá rodando belezinha. Fiz uma viagem agora, a gente ficou 3 dias fora aí, já foi muito bom. Ou seja, eu já sei que eu posso ficar um pouco mais. Então, devagarzinho, eu vou caminhando, né? Deixando ali a minha equipe pronta para tomar conta do meu negócio. Sabendo que eu tô conseguindo sair um pouco do operacional e traçar as estratégias para a empresa poder fluir. Só que hora nenhuma você chegou ali e falou que ia fazer isso em um ano. Hora nenhuma, jornada, né? hora nenhuma você falou que ia me tornar milionário. Então, pra mim, já ganhou aí, entendeu? Eu acho que um mentor mesmo, o cara que realmente faz o negócio acontecer, ele não chega vendendo, é um sonho, cara. Sim. Você chegar pra uma pessoa e falar que ela vai virar milionário, já não tem nada hoje, filho. Daqui a um ano você fala que vai vender 1 milhão. As coisas não é assim, o cara fica doido, ele compra qualquer coisa. Entendeu? E é uma jornada, né? Não é? Não, é Estralar o muita dedo coisa. As pessoas que você foi apresentando no caminho, entendeu? Dessa mentoria sua aí. Cara, surreal. É muita coisa que a gente foi aprendendo ali. Coisinha boba. O último de marketing passou lá só pra fazer as avaliações de Google. Cara, eu pus um QR Codezinho lá, velho. Tanto de gente começou a vir pra academia. Eu falei assim, nossa, eu nunca atualizei esse negócio de Google. Olha aqui. Não gastei um centavo pra trazer cliente pra academia. Só respondendo no computador. Então, os pequenos detalhes fazem grande diferença. E aí a gente fecha o olho pra essas coisas, velho. Entendeu? Porque você tá tão ali no automático, você tá trabalhando tão assim, ó, tem que vender, nossa, esse mês eu tenho que faturar tanto, porque senão eu não consigo pagar as contas, eu tenho que fazer isso. Eu já não tenho esse problema hoje mais. Ó, esse mês eu tenho que faturar tanto que eu tenho que pagar a conta. Eu sei que a minha academia vai faturar X dentro do mês. O que eu tento é bater minhas metas. Então eu vou lançando meta em cima de meta e fazendo minha equipe tentar quebrar as metas ali. E nessa jornada bateu recordes aí. Rapaz. que é isso, mas foi surreal. É uma academia, pode abrir os valores aí, de boa? É uma academia que nós vendia aí 25 mil, 30 mil.
Na caminhada, eu e a Marília, a gente conseguiu fazer academia e faturar 50, 55. Depois que você entrou, né, que eu entrei para mentoria, com o seu direcionamento, com as reuniões que a gente faz, com as dicas que você vai dando, você manda lá no WhatsApp, no grupo. Black Friday, velho. Aí começou a faturar aí 70, 75, 80. Nunca tinha feito uma Black na minha vida. Falei, Black em academia, mano. Da onde você viu isso? Eu vou arregaçar esse novembro, mano. Pintei academia, tudo, meti placa pra tudo quanto é coisa. Ficou parecendo aqui as lojas de centro mesmo, velho. Cara, nós fechou 95 mil. 95 mil. Com margem pra chegar no 100. E novembro normalmente é um mês, né? Baixo. Sim. Mas 95 mil de faturamento. Cara, de 25 para 95. É muita coisa. Muda a vida, hein? Que é isso? Que Muda a é vida. isso? Mas isso aí, ô Gigas, é muito importante a gente falar, cara, que não adianta a pessoa direcionar. Eu falo assim, não adianta você dar pérolas aos porcos. Sim. A pessoa precisa, de fato, pegar ali, regaçar a manga e falar, não, vamos mudar a realidade. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E esses resultados é mérito de quem trabalhou, de quem Sim. seguiu, de quem acreditou, quem mudou a realidade. Você sair de um estágio que você tinha acabado ali totalmente, muito machucado emocionalmente. Muito machucado emocionalmente. E quando você está muito machucado emocionalmente, é muito complexo você exercer a liderança. E se o cara é dono, é gestor de uma academia e ele não tem liderança, rapaz, ele tá enrolado. É com os alunos, é com a equipe interna, os colaboradores. Vira festa. Vira festa. Então, é o jogo. É estar ali no dia a dia. É uma transformação constante. Cara, eu lembro que a minha esposa ela tinha dificuldade com vendas, né? Sempre teve. A parte dela é administrativa. E geralmente Aí, quem é administrativo é mais analítico, mais introvertido. E aí essa mulher começou a gostar mais do negócio. Não, realmente é massa, né? Comunicar mais com o cliente e tal. Desde quando a gente fechou, a gente desligou alguns colaboradores e veio trabalhando no nosso mínimo ali. Então, igual hoje, ela faz o papel de vendedora Sim. da parte da manhã. E aí eu lembro que faltava 10 mil, um trem assim, pra nós vender e bater a meta, cara. Acho que foi no mês de setembro ou outubro, se eu não me engano. Caiu uma semana, essa mulher vendeu 15 pau, velho. Você tem futuro. 15 mil em uma Você semana? Foi a melhor tá bem, contratação que eu fiz. Em uma semana, 15 mil, mano, de faturamento. Eu na academia foi assim, cacete, velho. E uma pessoa que... E assim, coisa que a gente já tinha tudo e só não fazia. Porque também não adianta você ter um sistema, né? E não usar. O sistema tá lá, mas, cara, e aí? Você tem que alimentar ele, você tem que usar. O sistema te dá um CRM ali, ligar pro cliente. Ah, o cliente falou que não agora, tá, mas já põe pra você poder falar com ele depois da manhã, então. Né? Vai montando a sua agenda de serviço. E a gente começou a entender como é que trabalhava. Então, hoje, eu sei que eu tenho que chegar na academia, tenho que olhar o CRM, saber quais são os clientes. Agora, eu iniciei com tráfego. Então a gente tem que saber o que está chegando, já tá me etiquetando para saber de onde está vindo, quanto está convertendo. Cara, tem número demais ali dentro da academia, velho. Tem número demais para você. E assim, você só vai saber aonde você está chegando se você começar a fazer a análise de tudo que você está fazendo. Ah, conversei com 10 pessoas, 6 fechou, 4 falou que não vai fechar hoje, mas existe uma possibilidade, 2 quer fazer experimental. Entendeu? Tem que ir anotando pra você poder, telefone. E aí, vai vir, não vai vir? Cara, esse cara me pagou quanto? Quanto tempo esse cara tá ficando na academia? Uma rotina ali, né? Do comercial metrificar ali. Aí você perde aquele negócio de chegar lá na academia, a recepcionista tá lá assim, ó. Você abrir a câmera aqui da academia, a minha recepcionista tá lá, no computador, mandando bala no CRM, telefone. Cara, e dói muito, né? Pro cara, pô, tô ali investindo, não sei o que, minha vida, meu sonho. A pessoa não... Mas não é pela pessoa, talvez é pela falta de direcionamento. Pela falta de direcionamento. Do que fazer, como fazer, Comigo quando fazer. aconteceu isso, cara. Eu ocupava muito eles. O problema não estava neles. Isso aí é muito importante.
não é ocupar. Eu até anotei aqui, veja bem, eu anotei aqui um insight. Que você falou, cara, não é, a gente pode trazer para ocupar, mas eu falei, cara, não é só trabalho duro. Ele sozinho, ele te mata. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Senão não vai ter eficiência. Vai ter retrabalho, vai causar estresse, é demissão, é você passando nervoso. E até você entender que você tá errado. Sim. Cara, o que eu vejo? Eu posso estar errado nisso aqui, mas analisando. Eu vejo muito dono de academia autossuficiente e não sabe porra nenhuma. De gestão, de administrativo, de marketing, de vendas. O cara é um cara que era bom, é bom para ministrar aula, para ministrar treino, manja lá de biomecânica, de fisiologia, enfim. É um cara bom nessa área. Só que eu tô aqui na frente de um. Você pode falar muito isso. É muito diferente você ser bom tecnicamente de você ser um gestor. E uma academia de bairro não suporta o dono ser somente bom tecnicamente. Você tem que ser um bom gestor. Tem que entender dos outras variáveis do mercado. Senão, portinha fecha. O que você vê que mudou muito pra gente já tá encaminhando aqui pro final? A sua visão de um cara que tá no meio aí de muitos donos de academia e também é um cara que entende pra caramba parte técnica, enfim, toda a transformação ali de um aluno. O que você vê que muda aí pra quem entende só mais de um lado que do outro? Cara, no meu ponto de vista, igual como eu não sabia, vou usar até a minha experiência, né? Ninguém, na faculdade você não aprende isso, de educação física, né? Você não vai aprender a abrir seu negócio e gerir ele. Sim. Isso é fato. Então, assim, a diferença está em buscar. Da mesma forma que eu busquei conhecimento técnico para dar aula, ministrar aula, hoje eu busco conhecimento para gerir o meu negócio. Aí a gente vai mudando os posicionamentos. Eu sei que eu sou muito bom já na parte de musculação. Eu sei fazer isso. Sei fazer isso com êxito. E o que está faltando hoje? Ser um bom gestor. Então hoje eu busco isso, né? Eu invisto meu tempo, meu dinheiro em pessoas ou em cursos, né? Ambientes que vai me proporcionar isso daí. O que aquele cara está fazendo para a academia dele caminhar? Hoje eu não olho pro preço do meu concorrente mais. Meus concorrentes que olham pro meu preço. E detalhe, lá no bairro, eles são os mais baratos que eu. Só que eu não trabalho olhando o meu concorrente. Eu trabalho olhando a minha realidade da minha empresa. Aprendi isso. Sim. Então, é buscar, cara. É saber o que você vai fazer. Vai errar? Vai. Como é que eu vou consertar isso? Aí é onde entra vocês, mentores, entendeu? Ô, Gustavão, coloquei aquilo em prática e não deu certo, mano. O que você acha? Obviamente que a sua opinião vai contar aí pra me montar. Mas eu também não posso montar em cima do que você tá falando 100%, você tem que analisar, né? pô. Vamos analisar e jogar pra dentro do negócio. Vai dar certo? Minha equipe hoje tá assim, tá assim? O que tá faltando aqui? Será? Minha vendedora que não sabe fechar a venda? Eu ensinei ela a fechar a venda? Então, cara, e isso aí é importante que você falou. Você não precifica a sua academia, o seu estúdio, de acordo com o valor, o preço que o seu concorrente está cobrando. Ele tem os mesmos custos que você? Tem as mesmas despesas variáveis? Ele tem as mesmas qualidades que você entrega? O mesmo acompanhamento? Não é... Ah, pô, o cara tá cobrando... Exemplo... Pô, eu cobro 150, o cara tá cobrando 80. Ah, vou ter que colocar 80, porque senão eu vou perder o cliente. Deixa aí. Deixa aí. A pessoa não sabe o preço que ela custa para a empresa para ela estar ali dentro, o aluno. Justamente. Talvez lá pro outro é mais barato. Ou talvez o outro nem sabe o que ele tá fazendo. Ele tá pagando para a pessoa estar ali dentro, só que acha que ver uma foto com muito aluno, ter aluno ali, o movimento, é o que vai trazer ali dinheiro. Não é, cara. O movimento dentro de uma academia ele é muito importante.
muito importante. Mas você tem que ter estratégia. Se você vai perder um pouquinho ali na mensalidade, você tem que ter estratégia para você recuperar o dinheiro desse aluno aí no médio e longo prazo que ele vai estar ali dentro. Pô, só que aí a maioria, pô, não, eu vou olhar ali, tal tá cobrando tanto, é 5 esquinas de mim, aí eu tenho que cobrar igual. Não é, velho. Talvez, vamos lá, é de aluguel. Talvez seu aluguel é maior que o do cara. Talvez você paga mais o professor mais que o cara. Talvez você tenha mais equipe na pessoa mais que o cara. Você gasta mais álcool, enfim, você tem pessoa na limpeza, você põe dinheiro no tráfego, tem arte, tem, enfim, várias outras despesas. Várias outras despesas. Então, isso que você falou é muito importante. É você entender o seguinte, cara, é isso aqui que vai trazer saúde para minha empresa. Como ela leva saúde para outras pessoas, ela também precisa ter saúde. Precisa ter saúde, justamente. Ela ter saúde. Então, isso aqui que você acabou de pontuar, Gigas, é fundamental. Para de querer ditar preço de acordo com o concorrente. Olha para dentro da sua realidade. Faz a gestão, os dados da sua academia. Entende o que você está entregando também. Vale? Vale. Pô, o aluno não está percebendo? Tem que ajustar a narrativa, tem que melhorar o marketing, tem que trazer mais clareza, porque o óbvio tem que ser dito. Sim. O óbvio tem que ser dito. E nem todo cliente é seu cliente, cara. Tem que ter do seu lado quem te valoriza também e ponto. E ponto. Porque tem situação, cara, você vai ficar se matando de trabalhar para pessoas que não dão valor? Não, tá doido. Não adianta. Não adianta. E, Gigas, irmão, primeiro te parabenizar pelo ano, pelos vários resultados, recorde de alunos, vendas, faturamento, por ter acreditado dentro ali do Elite Stars, ter acreditado no projeto, por colocar em prática, por colher esses benefícios, esses frutos. Fico muito feliz, cara, e porque eu sei o quanto que isso aí hoje é totalmente diferente conversar com o Guilherme do Guilherme de 6, 7 meses atrás que a gente conversou. É um cara que tá mais firme, comunicação legal, postura corporal melhor, já não tá tão machucado emocionalmente, tá calejado. Sabe aonde pode pisar, porque não quer quebrar de novo. Não, jamais. Nossa Senhora. Entendeu? Então, quero te agradecer aqui, para todos que estão escutando. É uma honra ter você aqui no Comendador Talks, que é um dos projetos onde a gente levou o Léo, o Randy, o Marcão. Vai também levar outras pessoas que têm ali histórias inspiradoras dentro do mercado fitness. E tenho certeza que quem escutou, quem viu o podcast de hoje, aprendeu muito e vai tirar muito proveito. Eu anotei aqui pra caramba, pra colocar em prática de acordo com a sua história. Parabéns, cara. Que isso, eu que te agradeço aí. E assim, não só, né, por estar fazendo parte desse projeto agora, eu acho muito importante a gente ter um podcast falando exatamente e trazendo histórias, né, que isso fortalece ainda mais a comunidade de gestores de academias. E quando eu falo gestores, é realmente pensando nos gestores de bairro, cara. Porque é onde está a maior dor. Sim. Né? Então, é muito bom. Hoje a gente tem muitos podcasts aí. Espero que cresça pra caramba esse canal seu aqui, pra gente, né, poder estar no carro dirigindo e ouvindo altas histórias e aprendendo, agregando informação. Porque foi só assim que eu consegui elevar o meu nível. Né? Então acho que você pode elevar o nível de várias outras pessoas e só gratidão mesmo aí. E para isso por aí, tudo que você tem feito aí por mim. E para isso é importante, você que tá vendo, já se inscreve, seja no YouTube, seja no Spotify, no Instagram, segue lá, @Comendador do Fitness, qual que é o do Gigas lá também? Lá tá Academia for Live e o Gigas 00. Academia tá ficando massa o Instagram. Tá repaginado. Irmão, e trazendo aqui pra gente encerrar, como o nosso mestre, Joel J, faz, e desde o meu primeiro podcast, que eu já tive outros, eu gosto de trazer isso, porque é algo que impacta. Qual que é uma frase
algo que você passou, que te guiou, que vai chegar para todos os donos de academia. O cara talvez tá lá, vai ver agora e falar, cara, essa frase aqui pode mudar a jornada de quem ouve. Rapaz, E que tem um significado para você, né? eu tenho uma frase muito forte, né? Muito forte, que às vezes não vai trazer tanto sentido para pessoas que estão na caminhada, né? Mas para pessoas que talvez tá saindo de alguma pegada ruim, talvez tá levantando um difícil. negócio, tá num momento difícil aí, que eu tenho até tatuado no peito aqui, que é de uma música do Rapa. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então essa frase, assim, tatuei aqui no meu peito porque, cara, eu sou movido à fé. Então, assim, hoje tudo que eu fiz, tudo que eu depositei confiança, tudo que eu pus trabalho, eu falei assim, cara, vamos pôr fé, papai do céu já pôs a sementinha, eu vou agir porque vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. E jogo nas mãos dele, mas aqui embaixo eu tô fazendo o meu. Boa, isso é importante. É Ter isso. fé, mas fazer o seu. Irmão, Eu valeu. que te agradeço demais da conta. E vamos Show firme aí. demais. Se foi o Comendador Talks, já segue aí, se inscreve no canal, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Compartilha, manda pra muita gente. Segue lá o Gigas Academia. Tamo E vamos junto. firme. Valeu!